por que ciência chama-se ciência? Por que essa palavra? Essa palavra vem de palavras latinas, scire, para um verbo, ou ciência, ou ciência, como era uma forma de pronunciar o latim, ciência, por isso que depois acaba se transformando aqui no C, esse tipo de pronúncia. O fato é que eram os termos latinos relacionados com conhecer, com conhecimento. E o latim é a língua que acabou sendo consagrada pelo uso no Império Romano, principalmente nas escolas do Império Romano. Começou-se falando latim e continuou-se falando latim, mesmo com as línguas vernáculas, a língua de cada lugar, ir aparecendo posteriormente, aos poucos. Então, o adolescente, se ele ia na escola, ele aprendia tudo que ele aprendia na escola em latim. Ele aprendia a escrever, ler e escrever em latim. Quando ele chegava em casa, ele falava a língua lá local, daquela região. Como o Império Romano era vasto, então essas línguas locais eram várias, que deram depois as línguas derivadas do latim. E o que acontece é que, como as escolas continuaram falando e escrevendo em latim, quando foram fundadas as universidades na Idade Média, também a maneira de exercer o conhecimento, o ensino, o aprendizado, era através do latim, lendo e escrevendo em latim. E assim continuou, assim por diante, dentro das universidades, até que começaram a aparecer agrupamentos de homens que faziam aquilo que era chamado de filosofia natural, que era já um outro nome para a ciência, de tal forma que quando chega no século XVII, nós temos duas instituições que podemos dizer que são as primeiras instituições oficiais ligadas à ciência. Então, em 1660, foi fundada a Royal Society of London for Improving of Natural Knowledge. Então, natural knowledge, conhecimento da natureza, conhecimento natural, que depois acabou se tornando a ciência. E 6 anos depois, na França, foi fundada l'Académie des Sciences. Então, aqui na Académie des Sciences, nós já vemos a palavra ciência não mais usada em latim, já está sendo usada no francês, ou seja, já em outras línguas além do próprio latim. Isso aos poucos vai se difundir. Então, a filosofia natural, ou conhecimento natural, vai continuando por um tempo, até que em 1833, o William Whewell, um indivíduo que estudou alguma coisa sobre tudo, sobre qualquer coisa, sobre matemática, filosofia, história, talvez o primeiro historiador da ciência, ele aí criou a palavra cientista no ano de 1833. Então aqui já século XIX. A gente vê aqui então que passou-se um tempo razoável, algo mais do que 150 anos, até que a palavra ciência aos poucos foi substituindo o termo filosofia natural, para aí ser a palavra, seja lá em que língua for, nas mais variadas línguas, e ser aquele tipo específico de conhecimento, um conhecimento que segue por uma determinada linha
metodológica. Então, quando William Whewell ele resolveu criar a palavra cientista, ele inspirou-se na palavra artista. Quem faz arte é artista, então ele pensou, então quem faz ciência é cientista. E ele foi um tanto até ridicularizado, digamos assim, quando propôs esse termo, que é o que acontece, na verdade, quando se criam termos novos ou coisas novas. Mas esse é, de uma maneira breve, por que dentro do conhecimento apareceu um campo que acabou pegando este nome, que é o nome ciência.